Aliás, isso foi muito discutido no tema do Sínodo dos Bispos para a Pan-Amazônia, que durante 21 dias aconteceu lá em Roma e teve a presença do nosso querido Papa Francisco. E quem ficou lá na cobertura do Sínodo foi uma pessoa que passou dias longe do filhote, mas que chegou morrendo de saudade e que vai conversar com a gente agora, que é o Felipe Melo. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom Deu tempo dia. de matar a saudade do filhote aí? Já deu uns dias em casa, um pouquinho, né? Você estava falando que só não dormiu com ele porque ele é novinho e ainda está com dificuldades aí do dia ainda pela troca, noite, né? Ainda né? troca. O horário. Mas a gente também ainda estava se adaptando ao fuso horário. Então estava tudo Deu certo. Felipe, conta pra gente como é que foi essa experiência de cobrir não só o Sínodo, mas também a canonização de Santa Dulce dos Pobres. Nossa equipe recebeu essa missão em meados do mês de julho. Fomos comunicados de que nós iríamos, enfim, até Roma para poder fazer a cobertura da canonização e também do Sínodo. E aí chamaram, né, do jornalismo, me comunicaram, chamaram o Diego das operações para fazer as nossas imagens, a Ana Nery da rádio e também a Poliana do A12. Fomos como rede Aparecida de comunicação e desde então a gente já começou a se preparar, né? Foi uma grande missão, realmente a gente sentiu isso, principalmente no retorno, ao ver como todos os que estavam envolvidos, não só aqui, mas também lá, os bispos que participaram, como o retorno foi muito positivo deles à nossa equipe, ao trabalho que a gente desenvolveu, e foi uma emoção muito grande, né? De início a gente chegou dia 11 de outubro, vésperas do dia de Nossa Senhora Aparecida, que a gente está acostumado a cobrir aqui a festa, e a gente estava tão longe, né? Mas a festa que estava sendo preparada para Santa Dulce era tão grande, tão bonito, que a gente se sentiu também muito bem acolhidos. E aí a canonização no dia 13 de outubro entra para a história, porque é a primeira santa brasileira nascida no Brasil, né? Muita gente fala de Madre Paulina, mas ela não é nascida no Brasil, né? E Santa Dulce, então, ali parecia que ela estava presente ali com todos. Tanto baiano espalhado por Roma. Se sentiu como se estivesse aqui maravilhoso. no Brasil, né? O clima estava bom, estava muito legal. E aí depois a gente começou então a entrar de vez na cobertura do Sínodo, que aí era uma cobertura mais pesada do ponto de vista jornalístico. Uma cobertura mais densa, né? Porque você precisa trazer muitas informações, você precisa estar muito atento às informações que começam a sair. No jornalismo a gente fala que o que acontece nos bastidores é muito importante, o off, né? Então a gente conversava muito com os bispos que lá eram chamados de padres sinodais, para a gente saber o que estava acontecendo para trazer de informação. Então assim, foi muito difícil, porque a gente se colocou como desafio em trazer cada boletim no Bem-vindo, no Com a Mãe, no TJ Aparecida, ao longo de toda a nossa programação. Uma pessoa diferente para falar, para a gente mostrar pontos de vista diferentes. E isso foi um grande desafio, a gente entende que a gente conseguiu. Conseguiu, sim, com certeza. Aliás, queria agradecer você, o trabalho também de toda a equipe, como ele já disse, do Dieguinho, da Ana Nery e da Poliana também, por trazer para a Rede Aparecida de Comunicação todas essas informações e trouxeram muito bem e esclareceram muito a gente também. Mas eu tô curiosa com uma coisa, Felipe. Que momento marcou mais você? O que você pode falar? Nossa, eu não imaginei que eu fosse ter esse momento. Eu acho que 2 momentos foram muito fortes, assim. Eu acho que quando a gente vai cobrir uma canonização, tem todo um processo, né? O primeiro momento é este da canonização, principalmente quando eu pude me aproximar do Maurício, José Maurício, sim, que é o miraculado. A canonização aconteceu de fato em decorrência do milagre que ele recebeu. Então, estar diante de uma pessoa que recebeu um milagre é muito forte. E olhar para ele olhar para você e dizer que clinicamente ele é cego e ele está ali te vendo, é muito forte. Foi muito emocionante realmente. E a emoção que ele estava ali naquele momento era muito forte, era muito bonita de se ver. E claro, para nós jornalistas que trabalhamos no meio católico e temos como a grande referência, né, o Papa Francisco, o Papa, né, neste momento o Papa Francisco, também é um ponto importantíssimo. Você ter a possibilidade de se aproximar do Papa, de ter uma palavra do Papa. E esse foi o momento que a gente saiu do Brasil assim, nós vamos conseguir falar com o Papa. Era um objetivo que a gente tinha. A gente não fez loucuras, a gente foi aos pouquinhos, mas... Foi chegando com jeitinho brasileiro e conseguiram. A nossa cobertura terminou no dia 28, que já era só balanço. Dia 27 foi a missa. E no dia 26, quando acabou o sínodo, dia 26,
a gente teve essa oportunidade e realmente foi emocionante. Aliás, por falar nessa oportunidade, eu convido você a relembrar e você aí de casa também a ver conosco o que o Papa Francisco chegou a falar para a nossa equipe lá. Sigan trabajando, sobre todo en los diagnósticos que hemos hecho sobre la Amazonia. Diagnóstico ecológico, el diagnóstico social, el diagnóstico cultural y el diagnóstico pastoral. Los diagnósticos son el gran mensaje de este sínodo. No tanto las conclusiones pequeñas, los diagnósticos. También las conclusiones, pero los diagnósticos son lo principal. O senhor está feliz com os resultados? Sí. Gracias a tu padre. Chao, hasta luego, gracias. O Papa Francisco é sempre muito simpático, não é mesmo? A gente sabe que existe, é claro, toda uma questão burocrática, de segurança, inclusive, do Santo Padre, para se chegar próximo dele. Mas, com certeza, um presente, realmente. E o que ele falou é muito importante, né? Que o sínodo foi pedido, aliás, em 2017, né? Já tem 2 anos que o sínodo foi pedido pelo Papa Francisco, para olhar com cuidado para a realidade da Amazônia e buscar novos caminhos. E é isso que ele disse. Os diagnósticos significa realmente isso, ver o que está acontecendo e buscar a partir disso um novo caminho, né, Felipe? Com certeza. Esse diagnóstico que ele fala é porque o sínodo, o período pré-sinodal levou até o sínodo em si, o encontro dos bispos, entrevistas de mais de, ou pelo menos opiniões de mais de 87 mil pessoas. É um universo muito grande. Então a gente até fez algumas comparações durante os boletins e Dom Cláudio falou muito isso antes do sínodo começar, de que as pesquisas eleitorais, por exemplo, ouvem entre 3 mil pessoas, uma pesquisa que houve 4 mil pessoas é uma pesquisa muito grande já. E a gente fala de uma pesquisa eleitoral a nível Brasil, e o sínodo ouviu 87 mil pessoas. E aí a igreja se coloca numa posição que, poxa, é muita gente dando opinião, então, e as críticas em cima da igreja, que a igreja não tinha condições ali de entender, de falar da Amazônia. Então, esse universo que se ouviu, deu esse embasamento para a igreja poder falar, olha o que está acontecendo. E aí o Papa se baseia muito nisso quando ele fala desses diagnósticos ecológicos, porque é do ponto de vista realmente do meio ambiente, da natureza, social, para mostrar as dificuldades, a violência que aquele povo vem vivendo, a questão das imigrações, do tráfico de pessoas, tráfico humano, a violência contra as crianças, contra as mulheres, pastoral, e aí a igreja se coloca também, faz a sua meia-culpa, mostrando, olha como nós também estamos errando, olha como nós também estamos pecando. E também o último do evangelizador. Então, o que pode ser feito para que a gente corrija alguns pontos e chegue até essas pessoas, né? Então, esses diagnósticos, e o Papa pediu para a gente olhar o todo, não olhar as pequenas coisas. No seu discurso, meia hora antes da gente ter a oportunidade de falar com ele disse das cositas, e ele até usou o termo em espanhol. No discurso ele fez em italiano, mas quando ele cita isso, ele usou o termo em espanhol para deixar bem claro. Não se apeguem às cositas, né? As pequenas coisinhas, mas olhem para o todo. Por que o sínodo foi chamado e por que essas decisões foram tomadas? Aliás, porque essas decisões foram colocadas ao Papa para que ele decida, né? E para se olhar o todo. Então, esse diagnóstico foi muito grande. Bom, Felipe, eu agradeço a sua presença aqui por contar um pouquinho para a gente dessa sua experiência. Que Nossa Senhora Aparecida continue aí abençoando o seu trabalho e essa missão também de evangelizar junto conosco. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Viu? A gente agora volta para o nosso jornalismo diário. Continue acompanhando a gente na TV Aparecida, toda a nossa programação. E quando tiver uma nova oportunidade, a gente vai para uma nova missão.